Os dados nos dizem que no momento da chegada dos europeus portugueses, principalmente aqui na zona da atual Guiné-Bissau, a região era habitada já por várias populações, vários grupos étnicos, se assim quisermos, integrados no contexto histórico em diferentes entidades sociopolíticas. Então, assim, a Guiné-Bissau fez parte, o território da Guiné-Bissau atual fazia parte do grande Império do Mali, através de algumas províncias, e mais tarde através do Império de Cabo, né? Precisamente a esta altura, na segunda metade do século XIX, é que começou a fragilização mesmo, através das guerras, né? Tribais e religiosas, né? E também foi aproveitado um pouco pelas potências coloniais na estratégia de dividir para reinar. Então, isto ajudou um pouco a consolidação, sobretudo dos portugueses no território, porque até essa altura, até mais tarde, aliás, até quase meados do próprio século XX, o território da Guiné-Bissau não era totalmente dominado pelos portugueses. Por isso mesmo lembramos das guerras de pacificação. Há quem diga mesmo que até a independência o território da Guiné-Bissau nunca foi totalmente controlado por Portugal. Então é nessas dinâmicas, depois da Conferência de Berlim, que todos nós sabemos, não? As fronteiras foram traçadas, e a partir daí começa a existir um território mais ou menos como este que temos hoje, mas também houve depois negociação, relações de força entre a França e Portugal, onde houve cedências. O sul, na região de Guiné-Conakry, ficou para os portugueses, e a zona de Casamance ficou para a França, né? Portanto, em termos históricos, é esta dinâmica mais ou menos que os portugueses encontraram e que depois, tiveram que conviver com esta situação de conflitualidade, porque mesmo com a presença portuguesa continuam a haver querelas sobretudo religiosas, do fim da disputa de Alon, e que a colonização também aproveitou, aliando-se por vezes a este grupo, por vezes a outro grupo, em função dos interesses, né? E mais ou menos foi assim que depois, na década dos anos 50, com a nova dinâmica depois da Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas começaram a surgir, e assim, surgiu a figura de Amílcar Cabral, que conseguiu mais ou menos organizar o espaço do território, ex-território português, não é? E organizando o movimento, portanto, onde até hoje, né, continuam a viver diversidades, quer étnicas, quer religiosas, mas ele conseguiu reunir toda esta diversidade em torno de um objetivo, que era a luta colonial, que era a independência do país. E foi assim que se organizou, e em 63 começou a luta de libertação nacional, e depois em 73, coisa quase inédita, o país unilateralmente, depois de uma luta armada de mais de 11 anos, conseguiu libertar uma parte do país. Aliás, no período anterior ainda o território estava dividido em duas partes, uma parte controlada pelos portugueses, mais ou menos, outra parte já chamada Zonas Libertadas, onde já funcionava uma administração antes da declaração mesmo de independência. Então, em 73 houve a declaração unilateral da independência, e depois, em 74, o reconhecimento de Portugal
E então, a partir de 24 de setembro de 74, a Guiné-Bissau passa a ser considerada um Estado independente, digamos assim, pelo menos relativamente independente, porque as independências não são nunca totais, e, sobretudo nesse contexto de dependências várias, mas pelo menos já existe como um Estado reconhecido a nível das Nações Unidas. E, assim, um resumo muito rápido, se calhar. Relativamente à própria história da luta da independência, onde é que se encontram os primórdios dessa luta? Portugal, no fundo, nunca conseguiu ocupar completamente a Guiné-Bissau, nunca conseguiu, de facto, colonizar a Guiné-Bissau por completo. Sim, porque também aí também podemos ver em diferentes colônias a própria potência colonial portuguesa tinha interesses diferentes. Bom, tinha interesses diferentes. Isso, se juntarmos isto à fragilidade econômica de Portugal, que era mesmo querendo, era impossível, economicamente e financeiramente não era possível fazer frente a Angola, Moçambique. Então aí houve uma certa divisão, uma certa approach em função dos interesses e das possibilidades. Não é? Angola foi sempre, considerada a colônia de habitação, onde os portugueses iam viver mesmo, não é? Mas Guiné era simplesmente uma colônia de exploração. Por isso mesmo, em termos de infraestruturas, em termos de... e também por causa da resistência permanente do território da Guiné. Então nunca permitiu realmente uma estadia consolidada. Por um lado, temos o aspecto de fragilidades em termos de incapacidade financeira e econômica, mas também os próprios riscos, doenças, e nunca permitiu assim uma facilidade para a fixação assim, em massa de portugueses na Guiné. E também, os recursos. Tanto os recursos de Angola e de outros eram incomparáveis. Né? Cabo Verde tem a sua especificidade, foi sempre considerado um país, uma colônia viveira, digamos assim, de produção de saber, de administradores e não sei quantos. Então aí o foco foi mais na educação, porque até a independência a grande maioria dos administradores, postos administrativos eram mais cabo-verdianos. Né? Falando da Guiné, falando também das outras colônias, mas sobretudo a Guiné dá também os laços históricos que ligam a Guiné e Cabo Verde. Então nesse sentido, foi sempre uma colonização de exploração simplesmente de recursos, utilizando a população local através do trabalho indígena, trabalho forçado. Então a exploração que se fazia era um trabalho na base do trabalho forçado feito pelas populações, pelos nativos mesmo da Guiné. Contrariamente à imigração que houve, de Portugal para Angola. Então aí havia muitos portugueses a viverem mesmo lá. Mas aqui, feliz ou infelizmente, foi assim a história. Como é que se consegue mobilizar as populações rurais na luta pela independência? Porque, no fundo, esta revolta, esta revolução, digamos assim, foi pensada por Amílcar Cabral e outros companheiros de luta que tinham tido
oportunidade de estudar no estrangeiro e, no fundo, familiarizar-se com as ideias que circulavam naquela altura, como convencer populações que não tinham acesso a essas informações a também entrar na luta? No caso da Guiné, eu acho que a vantagem, sobretudo, é porque, por um lado, é Amílcar Cabral, quer dizer, que conseguiu não só estar ligado com tudo o que circulava em termos de ideias, enquanto estudante, enquanto ativista, digamos assim, mas também teve a oportunidade de voltar à Guiné com propósitos do licenciamento agrícola e que, se calhar, intencionalmente já tinha esta ideia de como mobilizar a população rural para a guerra, porque ele sempre considerou sempre duas forças, uma força física, que era a população, e uma força intelectual, que era então era necessário conjugar estas duas forças para organizar a luta. Mas, como bem disse, como fazer toda esta população diversificada e muitas das vezes com linhas de pensamento diferentes em termos de religiões, em termos de posições geográficas, como agrupar toda esta gente e fazer com que toda esta diversidade tivesse o interesse em aderir na luta. Eu penso que o recenseamento do período do princípio dos anos 50, quando ele fez o recenseamento agrícola, aproveitou ao mesmo tempo para poder conhecer a realidade socio-histórica do país. Acho que a força foi aí. Conhecendo as diferentes características dos diferentes povos, dos diferentes hábitos, costumes, a partir daí ele conseguiu traçar uma estratégia de mobilização, utilizando cada categoria da população em função daquilo que poderiam contribuir para a luta, tendo em conta as organizações socioculturais de diferentes grupos, né? E por isso mesmo, todos os escritos dele, em termos de cultura, em termos de não sei quanto, publicou o recenseamento agrícola, mas também conseguiu mobilizar todo um know-how que o permitiu ter elementos para a organização da luta. Então aí também, aliado um pouco à própria situação, o trabalho forçado, que as pessoas estavam também um pouco sob pressão, acho que todos esses elementos contribuíram, ajudaram a fazer com que o movimento fosse aceito praticamente por toda a população da Guiné-Bissau, que aderiram a isto, e foi a razão principal da força da luta e que conduziu a uma luta realmente que podemos considerar que é a luta de toda a população da Guiné-Bissau, ou da Guiné na altura, contra o regime colonial. Então, este conhecimento da história, da sociologia dos diferentes povos, eu acho que foram elementos importantes que contribuíram para a mobilização das massas para aderirem à luta de liberação nacional. Uma das componentes dessa luta, que se deu em vários níveis, era a componente da comunicação, nomeadamente do cinema, documentar a luta com imagens para dar a conhecer a realidade da luta, a realidade da população, e também denunciar os crimes que eram cometidos então. O que é que se pode dizer sobre essa dimensão da luta? Não, muito importante. A Guiné, um país, um território pequeno, situado numa área quase que ninguém conhecia, para enfrentar um país europeu, uma potência colonial na altura, que tinha possibilidades de comunicação mais do que então. Eu acho que desde muito cedo
esta vertente de comunicação foi considerada como a única forma, ou das poucas que existiam, para poder mostrar ao mundo qual era realmente a situação real. E para isso, como você disse, era através de imagem, era através de comunicação, era através de informação, que gradualmente o PSGC depois, né, conseguiu trazer toda essa situação à frente da comunidade internacional e que começou a ter apoios importantes não só em relação a organizações internacionais como Nações Unidas, mas também em relação a individualidades, a particulares e a países específicos. E todos apoiaram a luta, cada entidade à sua maneira, né? Mas tudo isso realmente ajudou a comunicação. A vertente de comunicação foi muito importante, que levou depois Cabral até as Nações Unidas. Não é? Então eu acho que todas as vertentes da luta são importantes, mas na altura era muito importante a vertente de comunicação para fazer com que o mundo soubesse o que é que se passava realmente no país. Porque muitos não acreditavam das histórias em termos de progresso da luta. Muitos consideravam que eram simples histórias. Como é que um movimento simples de uma população desarmada poderia enfrentar não sei quanto e depois trazer resultados a nível internacional, dizer que nós temos tal sucesso, temos outro sucesso. Então, a dimensão de demonstração, a dimensão imagem, discursos, eu acho que é um dos aspectos que nunca se pode pôr de lado. Acho que tiveram uma contribuição muito importante para que o movimento de libertação fosse ouvido a nível da comunidade internacional e deu força à sua credibilidade, sobretudo, e apoios depois que surgiram sobre vários quadrantes, que ajudou em termos de materiais, em termos de equipamentos, em termos de apoio moral, e financeiro e material. Acho que isto foi uma das dimensões da luta muito importante, que foi muito importante para o sucesso depois que o PSGC teve durante a minha iniciativa de luta contra a colonização portuguesa. A dimensão da educação era de facto uma dimensão importante para Amílcar Cabral, porque para ele tratava-se de criar um homem novo e descolonizar as mentes. Como é que se poderia qualificar, digamos assim, esta vertente da luta? Sim, para a luta, para Amílcar Cabral sobretudo, a vertente de educação, não se podia pensar no sucesso da luta de libertação sem ter esta aposta na educação. E também, como eu dizia, o que ajudou também muito neste aspecto é que é a estratégia de tentar primeiro conhecer a realidade. E conhecendo a realidade, a partir daí começou a traçar a estratégia. Então, como eu estava a dizer, Guiné, na altura, era um país que, em termos de educação, quase era nulo. Eu estava a dizer que o primeiro liceu surgiu em 1958, que também era um liceu mais para filhos de portugueses do que guineenses. Por isso mesmo Cabral, quando começou em Cabo Verde, depois foi para Portugal. Então, a dimensão da educação era fundamental. Era fundamental, por isso mesmo que na organização da luta, ele tinha quase no mesmo nível a formação das pessoas para a luta armada propriamente dita e formação da pessoa em termos de educação, Então, ele sempre soube aproveitar ou soube colocar todas as dimensões da luta no mesmo nível, tendo em conta que todos eles para ele eram importantes.
Então daí que logo no início da luta começou a haver bolsas de estudo, começou a haver, então, na medida que as pessoas iam para a formação, para a guerrilha, ao mesmo tempo mandava pessoas para a formação acadêmica. E mesmo com todo este esforço, se vermos no momento da independência, a Guiné tinha aí cerca de aí uma dúzia, talvez, de pessoas formadas em termos de quadros técnicos. Então, quer dizer que com todo o esforço que foi feito, a nível superior, ainda a Guiné-Bissau não tinha, embora ele tenha formado muitos técnicos, enfermeiros e em outras áreas durante a luta de libertação, mas a dimensão da educação mostrava-se sempre fundamental e indispensável, quer para o período da luta, quer sobretudo para o período pós-independência. Então a educação era outro pilar fundamental para o sucesso da luta durante e sobretudo depois. Estamos numa instituição que é herdeira desse pensamento. Estamos no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. Como é que se poderia falar dos desafios que enfrenta uma instituição como esta, envolvidos 50 anos de independência, uma instituição do saber, do conhecimento? Eu penso que pronto, há altos e baixos, sobretudo num país como a Guiné-Bissau, com recursos humanos. Eu hoje já não falo muito até de problema de recursos humanos, mas sobretudo do aspecto de valorização dos recursos existentes. Então eu acho que o país, um dos desafios maiores é de considerar e ter realmente o saber como o pilar, um dos pilares, ou o pilar principal de qualquer desenvolvimento. Então o desafio é como fazer entender, sobretudo aqueles que governam, que o saber é importante. Porque, para mim, todos os dias ouvimos nas televisões, nas rádios, todo mundo dá prioridade à educação, à saúde. Mas, para mim, a expressão, o expoente de todo esse discurso são os recursos que se colocam na área. Então, eu acho que um dos desafios é convencer as pessoas. Primeiro convencer, porque eu não creio que as pessoas estão realmente convencidas de que o saber é importante para o desenvolvimento. Pode parecer, mas eu passei toda a minha vida prática profissional quase aqui no INEP. Houve momentos de dinâmica de parcerias e a cooperação internacional que se calhar dava mais atenção a esta dimensão do que o próprio Estado. Então a dimensão financiamento, a dimensão o reconhecimento e a alocação de recursos para que o saber possa realmente ser produzido e utilizado para orientar como guia para as ações de governação e do desenvolvimento do país. Eu acho que continua a ser um desafio. Continua a ser um desafio porque os recursos colocados para a área, quer da educação, quer da investigação, quer do ensino superior na Guiné-Bissau, deixam muito a desejar. E quanto pesquisador, enquanto investigador, como é que é investigar, trabalhar na área da pesquisa aqui na Guiné-Bissau e, nomeadamente, com tudo quanto é arquivos aqui na Guiné-Bissau, cuja conservação é muito diversa. E estou a falar, nomeadamente, dos arquivos que dizem respeito à luta de libertação, que, consoante a sua natureza, são também diversamente conservados. Estou a pensar, nomeadamente, nos arquivos da Rádio Nacional ou nos próprios objetos que pertenceram a Amílcar Cabral. Como é trabalhar com esse material que é perecível? Bom, arquivos no global,
podemos falar, se falarmos de arquivos no sentido mais lato, então aqui o INEP sempre foi, portanto, todo o arquivo histórico, digamos assim, do período colonial, sobretudo do período colonial, porque depois da independência acho que pouca coisa se fez. É um dos arquivos mais ricos, se calhar, da África Ocidental, em termos de história da colonização. Mas também é dos arquivos, se calhar, onde há menos atenção em termos de investimentos. Fez-se muita coisa, fez com esforços, mais uma vez, dos parceiros da cooperação internacional. As coisas foram feitas, continuam a ser feitas, graças à cooperação internacional. Falando dos arquivos de luta, hoje em dia decorre um projeto sobre a escrita da história da luta de libertação nacional nos Palopes, mas em relação à Guiné-Bissau é pena, porque falou dos arquivos da Rádio Nacional de Luta, não sei, certamente passou por lá e viu qual é a situação. Por isso mesmo, quer dizer, eu penso que aí 80%, 90% desse material já não serve para nada, porque nunca foram feitos investimentos para os conservar. Então, quem fala da história da luta de libertação e colocando de lado todo esse material da Rádio Libertação e o arquivo. Eu, quando fui visitar esse arquivo da Rádio Nacional, francamente fiquei quase doente. E a situação está a piorar cada vez mais. O que há de pouco, em termos de materiais, bom, sobretudo dos materiais diretos da Amílcar Cabral, há um trabalho feito. Cabo Verde tem a Fundação Amílcar Cabral, que estão a fazer um trabalho excelente. Eu fui lá para editar o chapéu. Em relação à Guiné-Bissau, há Bafatá qualquer coisa que acho que poderia ter um tratamento melhor, na casa onde ele nasceu, uma espécie de museu. E na Mura temos alguma coisa, não é? Estes vestígios existem ainda de alguma forma, mas é preciso trabalhar para a sua preservação e valorização, sobretudo. Porque hoje as gerações novas não sabem, não conhecem a história da luta, porque não é administrado nas escolas e praticamente até não está escrito. São histórias que às vezes faço uma entrevista a um antigo combatente e faço não sei. Agora, esta iniciativa de escrever a história da luta de libertação nacional, mas, como sabemos, nós não podemos fazer histórias com contos de fada. Temos que ter factos. Estes factos têm que ser levantados, conservados, preservados e postos à disponibilização dos investigadores. Para isto, eu penso que é um desafio enorme, sobretudo, que a Guiné-Bissau tem. E lá está, estava a falar das novas gerações que não conhecem o que foi a luta da libertação, porque não é ensinado nas escolas. Isto não é ensinado nas escolas porque há uma falta de vontade política, há uma vontade de apagar esse período da história da Guiné? Eu até não diria que há uma vontade de apagar. Eu não posso imaginar que haja esta vontade de apagar a história da luta. Simplesmente é indiferença que as pessoas têm. As pessoas têm outras preocupações. Outras preocupações que não as coisas que interessam o país, Guiné-Bissau enquanto país. Eu acho que as pessoas estão focalizadas em outras coisas que não sejam o interesse pela Guiné-Bissau, pela história da Guiné-Bissau, pelas populações. Eu penso que sou forçado de pensar assim, partindo das minhas vivências ao longo de todo este tempo. Eu penso que as elites políticas estão focalizadas em elas mesmas e então o país simplesmente é uma capa através da qual as pessoas conseguem pronunciar-se alguma coisa em nome do país, mas
fala-se em nome do país, mas o foco das atividades tem outros fins que não sejam a Guiné-Bissau, infelizmente. Resta alguma coisa de Cabral hoje? Boa pergunta. Eu acho que temos mais Cabrais, o cabralismo em termos de palavra, do que em termos de ação. Aqui todo mundo fala de Cabral, sobretudo a elite política, todo mundo, Cabral é Deus, Cabral é não sei quanto, Cabral é nosso não sei quanto, mas comparando aquilo que dizem, aquilo que falam, aquilo que fazem, eu acho que hoje, em termos de cabralismo, de facto, podemos contar. Eu não penso que podemos falar de cabralistas de verdade hoje em dia, mas todo mundo em discursos, qualquer pessoa fala de Cabral, mesmo que nunca leu uma linha que o Cabral escreveu, é cabralista hoje, mas eu acho que é uma fachada, não é. A linha de Cabral era diferente. E o balanço dos 50 anos mesmo, que vamos completar este ano, o balanço dos 50 anos de independência é prova do que eu estou a dizer. Então, basta só fazer um balanço sério, minimamente sério, dos 50 anos de independência da Guiné-Bissau, é fácil chegarmos à conclusão de que realmente entre o cabralismo de Cabral e o cabralismo nos dias de hoje há um fosso muito grande.